Olá, boa tarde, amigas e amigos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Sala de Visitas. Hoje temos aqui um convidado especial, é o senhor André Lobato. Ele trabalha na Fiocruz como analista e coordenador de assuntos sobre a China. E desde 2017, a Fiocruz tem ampliando uma cooperação, uma parceria com instituições chinesas como o Centro de Controle de Doenças na China. Por isso, André Lobato acabou de chegar a Beijing em novembro e vem para fazer um estudo na Academia Chinesa de Ciências. Ele agora trabalha com os especialistas de saúde pública chineses. Por isso, inevitavelmente, o tema do nosso bate-papo é sobre as novas medidas de controle, de combate à Covid, porque todos os mundos sabem que o governo chinês acabou de anunciar uma série de optimização de medidas, mais flexibilidades com esses ajustes. Por isso, isso gera algumas dúvidas sobre o que está ocorrendo na China. Isso, na sua opinião, agora é um bom momento para, como tipo, uma janela para o país fazer tais ajustes? A China, ela já está, de certa forma, otimizando o seu controle sanitário desde junho. Então, isso ocorreu em junho. Em 11 de novembro, foram lançadas as 20 medidas de otimização e, mais recentemente, depois foram lançadas outras 10. Quais são os objetivos dessas medidas? O objetivo dessas medidas é adequar o controle sanitário chinês às realidades da pandemia. A pandemia hoje não é a mesma pandemia de 3 anos atrás. Houve várias mutações do vírus e vários estudos no mundo todo, em vários países, indicam que a atual variante do vírus é uma variante menos patogênica. Ela tem menor mortalidade, ela afeta diferentes partes do corpo, ela na via mais superior. Então, ela se aproxima cada vez mais de outros tipos de doenças endêmicas com os quais a sociedade já está acostumada a se relacionar. Você tem um vírus mais fraco e que, portanto, a geração de uma imunidade coletiva é propícia, né? Não se deve, por exemplo, acreditar que todo mundo deve se contaminar com Covid agora para ganhar uma imunidade, né? Mas esse é o momento em que a parte mais intensa e mais perigosa da pandemia parece já ter passado, ou seja, já não é mais necessário tantas restrições. Eu peguei um dado que o médico senior da China, ele é também responsável, um dos responsáveis do Centro de Doenças, Centro de Controle de Doenças, ela citou um número muito importante. No início de pandemia, aquela taxa de casos graves foi 16%, acima de 16% no caso do Wuhan. E no ano passado, essa taxa diminuiu até 0,18%. Isso quer dizer, sintomas já são muito leves agora. Existe uma voz duvidando as prevenções que a China tem tomado nos últimos 3 anos foram em vão, não funcionar mais. Na sua perspectiva, como você comentaria os trabalhos na China feitos nos últimos 3 anos? Covid-0 foi razoável ou não? Bom, primeiro, eu acho que é importante lembrar que existem alguns observadores, algumas vozes que falam sobre a China e que o principal objetivo delas é apenas apontar erros, apenas ver coisas erradas, coisas negativas. Então, assim, não geram a confiança necessária para quem realmente está interessado em conhecer com mais profundidade o país, né? Outra coisa é em relação a ignorar o fato, primeiro, que nós falamos, de que esse é um processo que já vem ocorrendo, não é uma coisa abrupta, né? Em junho nós tivemos medidas, novembro nós tivemos medidas, dezembro nós tivemos medidas. Houve uma mudança do vírus, as pessoas aprenderam as coisas, eu acho um absurdo analistas,
políticos de países que perderam centenas de milhares de pessoas, ou então mais de 1 milhão de pessoas, ficarem dizendo que um outro país que preservou uma quantidade imensa de vidas fez um esforço inútil. Essas pessoas que acham que fez um esforço inútil, na verdade elas estão dizendo que a preservação da vida é desnecessária. Sim. E eu acredito que esse não tenha sido a opção que a China fez. O governo chinês e o povo chinês de maneira geral. Porque você vê claramente que as pessoas querem se proteger. E assim, é importante lembrar o seguinte, quando o vírus começou, ninguém sabia do que se tratava. As pessoas não sabiam como ele era transmitido, não sabiam da sua origem. Tanto é que se falava de uma nova pneumonia. Depois outras hipóteses surgiram sobre o que aquele vírus representava, quais partes do corpo ele atacava, como é que ele operava. Enfim, havia um grande debate em relação àquilo, né? Então, assim, ignorar todo esse esforço feito pela China, eu acredito que seja equivocado. E é importante lembrar o seguinte... Vários países tentaram fazer quarentena. Houve um debate, houve uma politização das medidas sanitárias em vários países do mundo. As recomendações da OMS são muito parecidas com o que a China fez em vários aspectos. Primeiro é importante lembrar o seguinte, a quarentena ela só adianta se ela for feita por uma grande maioria de pessoas. Se só 10% de pessoas fazerem quarentena, não adianta nada. Só 50% de pessoas fazerem quarentena, não adianta nada. Você tem que ter uma taxa altíssima de pessoas querendo fazer quarentena. Então, assim, esse esforço social que a China fez garantiu que hoje nós tenhamos muito menos mortos no mundo do que nós temos se a China não tivesse feito. Então, eu acredito que a sensação deveria ser uma sensação de agradecimento a esse esforço, né? Porque é óbvio que os chineses, como todos os demais povos, gostam de sair, de passear, de se divertir, de fazer compras, enfim. Então foi um esforço, um sacrifício. E esse sacrifício hoje faz com que a pandemia ela esteja numa outra situação, né? Especialmente no início, a gente ainda não tinha informações suficientes. O mundo ainda esperava que tivesse mais tempo, a gente pode desenvolver uma vacina efetiva. Por isso, talvez esses 3 exatamente. anos, a gente ganha mais tempo para a gente desenvolver medicamentos, vacinar mais pessoas. Exatamente. Assim, a história das pandemias, de uma forma geral, mostra que as doenças elas tendem a ficar mais fracas, né? Se a primeira doença que tivesse surgido na humanidade tivesse ficado cada vez mais forte, nós não estaríamos mais aqui. Mas, enfim, tomando em conta esse tamanho, dimensão da China, 1,4 bilhões de pessoas, ainda existem alguns riscos imprevisíveis. Por isso, próximos meses serão muito cruciais para a China observar, estar certo essa flexibilidade de novas medidas. Por isso, na sua opinião, quais serão os desafios que a China enfrenta agora para passar essa nova onda? E tem algumas experiências ou lições do Brasil que a gente podemos tomar como referência aqui? Eu acho que existem algumas coisas, de todas as vantagens que se tem hoje que não se tinha há 3 anos atrás, a maior delas é a vacinação. Né? A vacinação conseguiu reduzir drasticamente o número de mortes no Brasil, o número de pacientes com sintomas graves. A China já possui uma vacinação significativa, mas como muitos chineses viveram aqui durante 3 anos num mundo onde a Covid praticamente não existia, eu acho que eles passaram a achar assim, que não era necessário a vacinação. Principalmente, pelo que eu leio, os idosos. Né? Então eu acho que a vacinação dos idosos agora ela é vista como fundamental para garantir a vida dessas pessoas que são mais vulneráveis à doença. E para isso eu acho que precisa ter algum tipo de conscientização dessas populações, né? Principalmente dos idosos. Um outro aspecto que eu, observando, também lendo, eu percebo, a China tem uma tradição de medicina preventiva muito grande.
né? Então, assim, e não é uma tradição médica que conta muito com os últimos recursos. Como, por exemplo, essas camas super modernas de internação hospitalar que foram muito necessárias durante o começo da pandemia. Muitos países importaram esses equipamentos da China, Sim, né? sim. Então, assim, por exemplo, os ventiladores pulmonares, na época que a pandemia atacava muito os pulmões, muitos foram importados da China. Então, assim, essa capacidade médica parece que há uma determinação já do governo, das cidades mais ricas, das províncias mais ricas, de priorizar esse tipo de equipamento médico para que, se haja algum tipo de surto mais grave, se haja algum recrudescimento dos sintomas, as pessoas possam ser tratadas. E outra coisa, de fato, o combate à Covid não é simples uma questão médica. Isso envolve muitos aspectos da sociedade. Sim. Como você bem citou, bem falou, todo o processo mobiliza a participação de vários setores da sociedade. Por isso, combate, enfrentamento à Covid é uma questão global, social. Nos últimos 3 anos, como você vê o papel da China em todo o processo de enfrentamento à Covid? Olha, eu escrevi dois capítulos para 2 livros da Fiocruz do observatório que a gente tem, chama Observatório de Saúde Global e Diplomacia da Saúde. Os 2 capítulos têm o mesmo título, chama China, Soberania e Descolonização da Resposta Sanitária. Porque eu acredito que a China, ela teve uma política dela, soberana, ela identificou o vírus, ela sequenciou, ela disponibilizou a sequência. A vacina de mRNA feita na Alemanha, que hoje muitas pessoas consideram como uma vacina dos Estados Unidos, mas na verdade a Pfizer ela comercializa, né, essa vacina, foi porque a China teve a capacidade de identificar o vírus, sequenciar e publicar essas informações, né? A China já desenvolveu várias vacinas. Aí existe uma questão de que falam que a vacina chinesa não é tão boa quanto uma outra vacina e tudo mais. Primeiro de tudo, qualquer tecnologia, ela não é uma coisa boa em si. Ela é boa com o seu uso, né? E a China, o que ela fez? Ela, além de ter a sua posição, digamos assim, soberana, de aplicar as medidas que ela achava que deveriam ser aplicadas, ela também permitiu que outros países, principalmente, majoritariamente do terceiro mundo, que sempre dependeram ou de seus ex-colonizadores na Europa ou dos Estados Unidos, para terem acesso a medicamentos e a vacinas, ela permitiu que esses países tivessem acesso dentro do mundo em desenvolvimento. Então a China não só fez doações de vacinas, muitas vacinas da China foram doadas, mas ela fez a tempo permitiu que os países produzissem a vacina. Então, por exemplo, no caso brasileiro, o Brasil começou a primeira dose aplicada no Brasil foi uma dose de Coronavac, que passou a ser produzida, né, no Butantan, em São Paulo. Isso permitiu que os agentes de saúde brasileiros fossem vacinados. Ou seja, primeira hora. Na primeira hora, não adianta, eu vou doar alguma coisa para você. Aí a pessoa já tá lá esquálida, morrendo de fome, chega lá um prato de comida. Você tem que atender no momento necessário. E aquele era o momento necessário. Dizer, a China não poupou, não ficou muito egoístas porque essas tecnologias. Não, o que a China conseguiu fazer no começo da pandemia foi elevar as capacidades produtivas de vários itens associados à resposta sanitária. Então, por exemplo, os ministérios da China se reúnem e falam: como é que a gente vai produzir mais máscara? Como é que a gente vai produzir mais respiradores? Então isso criou uma oferta. A China garantiu a oferta desses itens. Então a China conseguiu exportar
uma grande quantidade de equipamentos de proteção individual, respiradores. Por quê? Porque ela conseguiu organizar as suas capacidades produtivas. Outros países poderiam ter feito isso, não fizeram. Né? Por que esses países não fizeram? Espero que eles reflitam sobre como que eles podem melhorar a sua capacidade de resposta sanitária para futuras epidemias, que é um tema agora que todo mundo vai continuar discutindo durante um bom tempo. Agora, no caso do Brasil, o governo brasileiro agradeceu publicamente a China várias vezes. Eu acho que isso é importante lembrar. Eu acho que teve alguns momentos aí de desentendimento diplomático entre Brasil e China, e não adianta a gente ficar focando só no desentendimento diplomático. A gente tem que olhar também as partes boas. O ministro das Relações Exteriores for olhar o depoimento dele no Senado brasileiro, você vai ver ele dizendo que as relações muito boas com a China favoreceram. Você vai ver presidente do Senado na época, da Câmara de Deputados, você vai ver líderes políticos, enfim. Houve várias vozes no Brasil, naquele momento, que era um momento de tensão, reconhecendo a relevância da China na resposta sanitária brasileira. Não acho que seja bom para os dois países se nós ficarmos apenas dando atenção a algumas pessoas que simplesmente vivem de criar polêmicas, né? Vivem de falar absurdos porque fica todo mundo comentando sobre o absurdo que aquela pessoa falou. Eu acho que nós temos que olhar os atores responsáveis, interessados, né, preocupados, e o que esses atores, essas pessoas estavam fazendo de fato. Estavam procurando aprofundar as relações entre a China e o Brasil, não estavam querendo fazer o contrário. Essa é uma boa atitude que todo mundo agora precisa, e também é o que você, André Lobato, está fazendo agora na China. Porque você agora, como coordenador da Fiocruz, para intensificar essa parceria entre o Brasil e China, pode compartilhar, conta para a gente o que você está envolvido, dedicado nessa cooperação específica na área de saúde pública e biotecnologia? A Fiocruz, desde 2016, 2017, ela tem fortalecido a cooperação dela com a China. A Fiocruz, tradicionalmente, já possui cooperações internacionais com vários países, né? Eu sempre falo que uma coisa não exclui a outra. Quanto mais cooperação internacional a gente tiver na área de saúde pública, melhor. Então, desde 2017, nós assinamos memorandos de entendimento com o Centro de Controle de Doenças da China, com a Academia Chinesa de Ciências, e esses acordos, eles visam o quê? Eles visam que cientistas do Brasil e da China cooperem em assuntos de interesse comum. Então, por exemplo, existem doenças que tem no Brasil e tem na China. Sei lá, dengue. Tem no Brasil e tem na China. Doenças transmitidas por mosquito. Tem no Brasil e tem na China. No sul da China, né, tem muito mosquito porque tá uma parte mais tropical, né? No Brasil a mesma coisa. A nossa cooperação sempre teve uma ênfase em doenças infectocontagiosas, que é o caso da Covid. Então, nós tivemos viagens viagens de delegações da Fiocruz para a China e viagens de delegações da Academia Chinesa de Ciências para a Fiocruz. O meu trabalho é aproximar esses cientistas, entendeu? Pegar uma pessoa que estuda determinada coisa no Brasil e colocar ela em comunicação com uma pessoa que estuda aquela coisa na China. Fortalecer essa ligação, que é uma ligação que não é tradicional entre países em desenvolvimento. Normalmente os países em desenvolvimento, eles falam com os mesmos países desenvolvidos entre si, entendeu? Então, assim, não é tão normal, por exemplo, essa relação científica entre países em desenvolvimento, que é o caso, tanto o Brasil quanto a China se consideram países em desenvolvimento. Então, qual é o objetivo dessa cooperação? Produção comum de vacinas, com produção comum de diagnóstico. O que é diagnóstico? Como é que você sabe que você está com Covid? Você vai lá, coloca uma coisa em você, aí aquilo ali é colocado no lugar, aquilo ali tem um reagente que vê se você está com Covid ou não.
Isso é uma forma de diagnóstico. Formas terapêuticas. Pegou a Covid, como é que você faz? Que remédio você toma? A nossa ideia é fortalecer a comunicação entre o que é produzido para a saúde pública no Brasil e o que é produzido para a saúde pública na China. Entendeu? Então, assim, por exemplo, nós agora estamos esse ano, realizamos uma série de seminários online entre cientistas do Brasil e cientistas da China. Eu trabalho organizando esses seminários junto com outras pessoas. Várias vezes eu, por exemplo, não consigo entender tudo que aquilo ali que é dito ali, porque é um nível de ciência muito alto. Eles vão lá e discutem a fórmula da molécula, como é que aquilo se parece, com o que aquilo reage, quais são as condições epidemiológicas de determinada região brasileira, o que está sendo feito em pesquisa de Zika, o que está sendo feito em pesquisa de chikungunya, o que está sendo feito em pesquisa de fungo. Por exemplo, existem doenças que elas não são muito interessantes para a indústria farmacêutica. Por quê? Porque elas atingem populações pobres. Ou então elas não atingem população. Enfim, existem várias coisas que matam pessoas, deixam pessoas doentes e que precisam de investigação científica. Mas muitas vezes os laboratórios vão estar interessados em quê? Interessar câncer, investigar outras doenças que são vistas por eles como mais rentáveis. Tanto a China quanto o Brasil possuem sistemas de ciência robustos, né? Proporcional ao estado de desenvolvimento de cada um desses países, nessa direção. Então, se a gente consegue colocar esses países para trabalhar em conjunto, eu acredito que possa ser um momento novo nas relações da diplomacia da saúde, das relações de diplomacia da ciência, entre países em desenvolvimento. André Lobato nos traz um aspecto tão especial, tão novo, que a gente antes não sabia que existe essa grande potencial de cooperação entre o Brasil e China, porque os países em desenvolvimento já acostumam seguir padrões dos países desenvolvidos, mas de fato nossas situações são bem diferentes, porque países em desenvolvimento como China e o Brasil têm um tamanho, dimensão diferente, tanto população quanto território, muito diferente dos países europeus. Por isso, países em desenvolvimento como China e o Brasil têm que intensificar essa parceria científica para corresponder próprias características na área de por exemplo, saúde pública. Você traz uma nova área para nós entender, observar esse potencial de parceria entre o Brasil e China. O Brasil e a China têm um histórico, tiveram há 40 anos atrás, há 4 décadas, não sei se 40 anos, mas 4 décadas, uma parceria importante que eu espero que seja revigorada agora, com esse novo governo, que é o CBERS, que é o satélite. Muitas das imagens do monitoramento da Amazônia são feitas com satélites desenvolvidos nesse programa. E foi um projeto super importante entre países do mundo em desenvolvimento. A China evoluiu exponencialmente nessa área. A China agora está planejando estação na Lua, construiu agora terminou, né, o segundo módulo científico da sua estação espacial. Então, assim, a China deu um super salto, mas eu organizei acho que foi ano passado, uma mesa num seminário em que nós convidamos uma pessoa chinesa responsável pelo CBERS. Da parte chinesa. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: nós sentimos falta dos nossos colegas brasileiros. Então eu espero que esse projeto do CBERS avance e acredito que a era espacial ainda está aí. Mas a pandemia, ela evidenciou que a gente vive também numa era biotecnológica, né? Se parar para pensar que a gente consegue sequenciar um vírus, né, e mandar ele pela internet, a sequência dele pela internet, e uma pessoa consegue imprimir, né, sintetizar aquelas moléculas lá em outro lugar para fazer uma vacina.
é uma era nova que a gente está vivendo. Eu espero que os dois países consigam criar uma cooperação também nessa área. O ano que vem terá mais mudanças com novos governos, porque tanto no Brasil o presidente eleito Lula já está planejando visitar a China até março, além de comércios, exportações e importações, existem muitas áreas, espaços para identificar essa parceria Brasil-China. E muito obrigada por senhora André Lobato participar do nosso programa e traz visões, conhecimentos, histórias muito interessantes, muito novas para nós. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você e, pessoal, continue aí acompanhando o programa do pessoal da Rádio China Internacional em português.